Vamos lá. Bom, primeiro, para quem não me conhece, eu sou Fernandes Lima. Obrigado aí lá da Sala dos Mestres, da Jornal. Então, muito legal vocês estarem aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o guia, falar qual que é a ideia dele, qual que é o objetivo dele. E aí eu já vou começar direto aqui. Eu quero aproveitar o máximo tempo aqui, tá? Essa é a versão que vocês têm lá, a versão do dia 26 do 2, né? Já temos uma outra versão que não está disponível ainda, vai ser liberada até o final do mês de março. E aí, pessoal, bom, vamos lá, vamos entrar no guia aqui, tá? Vamos tentar entender algumas coisas rapidinho para poder responder respostas para você. Por que eu fiz esse guia? Eu queria ajudar a empresa de software. Eu queria ajudar a software house. Ajudar em que sentido? Ajudar no sentido de contribuir. Contribuir como? Para que os times de desenvolvimento tenham melhor performance. Então, olhando o contexto da empresa de software, então nós lá da Sala dos Mestres, a gente está olhando muito ali para a empresa de software, para a software house, né? Então, qual que é a nossa visão? O desenvolvimento é um grande eixo, uma grande alavanca, né? Então, a gente tem olhado muito para a performance, então a gente não tem preocupação com o método ágil, com Scrum, Kanban, nada disso. A gente está preocupado com a performance do time e como isso entrega resultado para a software house, né? É claro que práticas ágeis ali, seja o Scrum, ou Kanban, ou qualquer uma outra, são apenas ferramentas, mas a grande preocupação é com o resultado da empresa. E aí fica a dica para vocês. Tem muita gente preocupada com método ágil, ou com prática ágil, ou com ferramenta, e o que nós deveríamos nos preocupar, na minha visão, é com o resultado da empresa. Então, o guia foi pensado dessa forma, tá? Ele foi estruturado dessa forma. Então, vamos seguir. E aí, a gente vai conversando aqui. Bom, então, por que eu fiz o guia? Foi isso. E aí eu já abri com a fase do Martin Kager, que foi um grande pensador de produto, se eu não me engano, foi desenvolvedor de software também, do Vale do Silício. Essas frases abriram a minha mente quando eu era desenvolvedor. Eu fui desenvolvedor, né? E aí eu estava parando de desenvolver e eu me esbarrei nessa frase em algum momento da minha carreira. Eu falei, caramba, eu não quero ser só o desenvolvedor que coda. Isso explodiu a minha mente na época. E aí, com isso, eu não estou criticando quem só coda, não é nada disso, tá? Eu estou falando para vocês o que aconteceu comigo. E aí, ainda bem, isso. Então, hoje, o mercado busca desenvolvedores que não só codam. Isso já é uma realidade. Pequena ainda, mas está mudando. Então, eu tenho, de uns 3 ou 4 anos para cá, essa procura tem aumentado no mercado. Pelo menos nas empresas onde eu tive contato, empresas maiores, menores, empresas de software, uma preocupação em um desenvolvedor que entende mais, por exemplo, do produto. Um desenvolvedor que está preocupado em trabalhar em equipe. E aí eu falo isso em todas as empresas que eu atuo. Fernandes, se te falar para mim, Fernandes, eu estou procurando uma vaga de desenvolvedor. Você pode apoiar o processo seletivo? Eu falo, sim. A primeira coisa que eu já alinho expectativa é eu não contrato desenvolvedor que só coda. Eu não faço isso há bastante tempo. Eu não contrato. Tá? É mais difícil achar? É mais difícil. A maioria dos desenvolvedores está preocupado somente com o código, somente entre muitas aspas. O desenvolvedor tem que se preocupar com o código? Lógico, mas ele tem que se preocupar em trabalhar em equipe. Ele tem que se preocupar com o resultado da empresa, com a questão do cliente. A gente vai falar sobre isso, tá? Aí a gente vai explorar um pouquinho isso. Então, eu vou seguindo aqui, tá bom? Bom, então o guia foi pensado para quê? Para ajudar as empresas de software, ajudar o desenvolvedor, ajudar, quando eu falo ajudar, eu estou falando em contribuir, apoiar, contribuir, tá? Aqui, esse desenvolvedor entregue melhor resultado para a empresa que ele está. Foi dessa forma. Então, que ele se preocupe com trabalhar em equipe, que ele se preocupe em ter uma comunicação melhor, que ele se preocupe em qualidade técnica, sim, em velocidade, em entender o negócio, que ele entenda, que ele esteja mais próximo da área de atendimento ou suporte, né? Isso serve para software house? Sim, mas na minha visão serve para outras empresas. A gente também atua, além de muitas empresas de software, a gente também atua em empresas
que não são de software, mas têm um produto baseado em software. Então, isso é muito comum. Então, nessas empresas, é muito comum você ter uma equipe de desenvolvimento interno ou várias equipes, e este guia também se aplicaria nesse cenário. Se aplicaria ao cenário de uma consultoria também, mas ele foi pensado e idealizado pensando ali no ambiente da sala dos mestres, né? Então, qualquer lugar que tem um time de desenvolvimento, o guia poderia ser utilizado, né? A ideia é essa, né? Mas não pensando... Tanto que ele não cobre nada da parte técnica, né? Foi de propósito. E nem vai cobrir. Por quê? Porque o cenário técnico das empresas é completamente variado. Não tem como... a gente está em dezenas de projetos hoje, nenhuma empresa tem a mesma stack. Então, não teria como fazer, né? Então, a gente quis focar em outras partes ali que aceleram o trabalho do desenvolvedor, que conecta ele com outras áreas e que faz ele se preocupar com outras questões. Então, a gente tem essa visão aí, tá bom? Então, vou seguir aqui, o pessoal está entrando. Então, vamos seguir aqui. Então, o trabalho do desenvolvedor é poderoso, né? Então, o que a gente vê? A maioria está preocupada, e aí não é uma crítica, é um alerta. Eu fui desenvolvedor na década de 90 até 2000 e alguma coisa. A complexidade que se tornou o desenvolvimento hoje é muito maior, logicamente, né? Mas, olhando ainda hoje, a gente vê muito desenvolvedor que faz criar e evoluir funcionalidades, né? Legal, faz parte do trabalho do desenvolvedor. Corrigir bugs, mas não faz, por exemplo, uma análise de causa raiz. Analisar problemas e cenários, isso os desenvolvedores fazem. Analisar a causa raiz são poucos que fazem, né? Pelo menos nos cenários onde eu tenho atuado, pelo menos nos últimos 5, 6 anos aí, facilmente. Ter um plano de evolução. Quando a gente fala evolução, ele pensa qual é a próxima linguagem, qual é o próximo banco de dados, a próxima API. Não é só isso, não é só evolução técnica. Evolução técnica é importante, sim, mas eu preciso ter outros elementos aí. E aí eu fiz questão de comunicar isso aqui, ó. O trabalho do desenvolvedor é poderoso, mas ele está conectado a isso aqui. Todos nós precisamos entender, se você trabalha numa empresa de software ou não, o nosso trabalho é para entregar resultado para a empresa que a gente trabalha. É isso. Por isso que é uma irrelevância que não tem tamanho quando eu estou preocupado se eu vou usar Scrum ou Kanban. Se eu estou preocupado se eu vou usar Lean UX, se eu estou preocupado se eu vou usar KMM, se eu estou preocupado se eu vou usar topologia de time. Isso é ferramental, isso é prática, é técnica. O que eu, Fernandes, me preocupo? Com o resultado para o negócio. E aí eu vou fazer um adendo aqui, caso tenha alguém da área de agilidade aqui, né? Eu bati um papo com o Diego Eis, autor de livros, ex-diretor de produtos do Simpla, ex-diretor de produtos do Simpla. E ele falou uma coisa que, para mim, era a leitura que outras pessoas que eu admiro estavam falando, falou, Fernandes, esquece produto, esquece, foca em negócio, resultado para o negócio. Falei, caramba, é isso. É a minha visão de mundo. Então, o guia foi pensado para o profissional que está preocupado com o resultado para o negócio. Vamos traduzir isso de uma outra forma. O cara que se preocupa com a satisfação do cliente. O cara que se preocupa em promover uma experiência fácil no produto. É claro que vai ter o X, vão ter os profissionais ali. Se preocupa com o resultado da empresa. A empresa está crescendo, está ampliando o faturamento, está ganhando participação no mercado. Então, é o desenvolvedor ou o líder técnico que está preocupado com isso. E aí eu já vou falar uma coisa para vocês, baseado nas minhas percepções, nas minhas andanças. Boa parte não está. Boa parte está no modo dia 5. Sabe o que é o modo dia 5? O modo quinto dia útil? Eu vou lá, entro, bato meu ponto, faço meu trabalho e volto para casa. Beleza. Não é o que eu acredito e não é o que eu vejo que as empresas estão buscando. Né? É claro que o profissional que se preocupa com isso, ele ganha mais, ele tem uma remuneração melhor.
né? Então, e a gente quer ser um profissional melhor, entregar melhor resultado, mais qualidade, saber trabalhar em equipe, comunicar melhor. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que o mundo das empresas é justo ou facilita a vida de qualquer um de nós aqui. Eu também estou na vida real, eu também enfrento dificuldade, mas eu estou falando na visão de mundo que eu acredito e que eu tenho visto que profissionais têm tido melhor resultado quando ele entende mais sobre o cliente, quando ele entende mais sobre o modelo de negócio, mesmo ele sendo um desenvolvedor, mesmo no sentido de que ele talvez não deveria se preocupar com isso, nesse sentido, tá bom? Vou voltar aqui. Então, pensando nesse contexto de empresa de software, que foi o que a gente pensou inicialmente, a satisfação do cliente é uma responsabilidade de todos os times. De todos os times. Todos. Do atendimento, do marketing, né? E o que a gente vê nas empresas em geral? Briga de áreas, briga de diretoria, briga de empresas maiores, né? E aí é jogar dinheiro fora, perda de tempo. Ok, mas essa é a vida real. Nós não vamos consertar o mundo, mas a gente pode ter uma visão mais profissional. Então, aquilo que eu acredito é que nós deveríamos olhar para a satisfação do cliente. Nós deveríamos olhar para o modelo de negócio. É claro que você vai ter dentro da empresa pessoas que vão estar fazendo isso, mas você, desenvolvedor, você, líder técnico, você que é gestor do time, também pode olhar para isso, fazer o teu trabalho ali e olhar para isso. É o que eu tenho feito. Então, eu tenho zero preocupação com método ágil, com Scrum, com Kanban. Eu tenho zero. Isso eu acho uma bobagem, acho uma perda de tempo, né? Mas eu percebi que o mercado, ou pelo menos não o mercado, acho que é errado falar assim. Eu percebi, pelo menos nos grupos de WhatsApp, olhando as postagens de LinkedIn, daquilo que eu vi, que eu tive contato dos últimos 3 ou 4 anos para cá, as pessoas estão preocupadas ou em aparecer ou em ficar alimentando briguinha do método A do método B. Eu, Fernandes, estou preocupado com o resultado do negócio. É o que eu falo para quem teve mentoria comigo dentro da sala, sabe que eu falo isso. Eu quero que a empresa, o negócio, cresça, tenha maior faturamento, maior rentabilidade e que o trabalho do desenvolvimento apareça, consiga contribuir de maneira clara. Essa é a minha visão. Eu não estou dizendo que ela é a única, que é a mais certa, mas é o que eu acredito. E essa é a visão da sala também, da sala dos mestres também, a gente tem essa, o pessoal lá tem essa visão. Então, tem pessoas que pensam diferente e está tudo bem. A gente não quer que ninguém pense igual a gente. Mas, uma coisa eu posso te falar. Um profissional que demonstra que tem conhecimento técnico, seja como desenvolvedor, como líder técnico, profissional de agilidade, gerenciamento de projetos, profissional de produto, líder de time, e se preocupa com o negócio, indiscutivelmente, esse cara cresce mais. É o que eu tenho visto. É o que eu tenho visto. E aí o papo que eu tive com o Diego ex do Simpla só, só me fez mais ter certeza do caminho que eu estava escolhendo. Então, hoje, eu estudo muito mais sobre negócio e performance e neurociência e outras coisas que me ajudam, porque eu estou preocupado com o resultado do negócio. Então, como que a gente conecta tudo isso e dentro do contexto que você está, e não quer dizer que vai ser fácil, que a empresa está ali de braço, não estou falando nada disso, tá? Quem me conhece sabe que eu falo da vida real. Então, a ideia do guia foi essa, tá? Então, é trabalho de todo mundo se preocupar com a satisfação do cliente. Então, o quão a gente está preocupado ou a gente está só preocupado com a nossa tarefinha. Será que eu estou preocupado com os outros times, né? Ah, mas a empresa que eu trabalho... Assim, esquece a empresa que você trabalha. Mesmo que lá, assim, quanto mais a gente se ajuda na empresa, mais isso fica claro, tá? Então, para mim, tá? E aí eu quis mostrar também que é um ótimo investimento, né? Então, por que que eu vou ajudar os desenvolvedores? Eu ouço muito reclamação. Ah, o meu time entrega pouco. Será que entrega pouco? Qual indicador você tem? Você analisou as suas entregas? O que que a tua entrega trouxe de resultado concreto para o negócio?
É uma pergunta óbvia, que poucos têm a resposta. E está tudo bem. E aí, quando eu vejo isso, o que eu penso? Eu, Fernandes, como eu ajudo essa empresa a criar um histórico de entrega alinhado ao direcionamento do negócio. Então, eu não fico, nossa, que essa empresa não tem maturidade ágil, não sei o quê. Eu não entro nesse joguinho. Eu acho isso muito fútil, muito matéria de capa de revista de fofoca. Minha opinião, tá? É a minha visão de mundo. A minha visão é como eu ajudo aquele time, como eu ajudo aquela empresa, como eu ajudo aquelas pessoas. Né? Ajudo no sentido de contribuir. Claro, eu sou muito bem remunerado para isso, eu não posso reclamar. Mas é essa visão de olhar a realidade daquela empresa e procurar contribuir, né? Da forma mais simples e rápida possível, né? Então, por exemplo, existe um histórico de estruturado de práticas, então eu só reclamo do meu time, ou eu tenho ali quais melhorias a gente fez, a maioria não tem, tá? Qual o nível de cada membro da minha equipe? Não para buscar culpado, para pensar como eu ajudo ele a evoluir. Quais os pontos fortes, os objetivos, as aspirações, qual o plano de evolução. Então, o guia foi pensado com a mentalidade de colaboração, de vida real, mesmo sabendo que as empresas têm as suas dificuldades. E as empresas onde eu estou também têm. Por isso que a gente não perde tempo se preocupando com prática ágil A, B ou C. Então, vamos continuar estudando mais práticas ágeis, gestão, neurociência, Lean UX, liderança, formação de times, coaching? Sim, porque buscar evolução, a gente melhora o nosso repertório. Mas vamos aprender a trabalhar melhor em equipe. Então, o material foi pensado nisso, para ajudar essas pessoas, ajudar no sentido de contribuir, tá? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Posso seguir? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? E aí eu queria mostrar para vocês uma coisa, ó. Dentro desse material tem um link de um QR Code. Deixa eu mostrar para vocês. Esse QR Code você vai cair numa aqui, ó. Olha o que a gente fez. Então, navegando lá pelo material, você vai achar o QR Code. Escaneando esse QR Code, você cai aqui. Tá, para que foi feito isso? É um painel dinâmico vivo, onde ele mostra qual é a versão atual, quando sai a próxima, né? Ó, tá falando aqui, ó, as inscrições encerradas, o link. Então, para você que quer acompanhar o guia, que quer realmente aplicar o guia, que quer compartilhar o guia com o teu time, pedir para o teu time criticar o guia, falar, cara, olha o guia que o Fernandes fez lá. Será que isso aqui serve para alguma coisa? Será que tem alguma coisa de bom? Vamos ver o que tem de bom, vamos ver o que tem de ruim. Vamos ver se a gente aplica e gera resultado. E se não gerar resultado, a gente pode marcar uma mentoria com o Fernandes lá na sala. Então, eu estou dando a minha cara para bater, como eu sempre dei, né? E aí, aqui você tem uma estrutura onde você vai estar sabendo quando vai ter a próxima live, qual é a versão atual, qual é a próxima, quem deu feedback. Olha lá, ó. Vou mostrar de novo, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, vou clicar. Então, é uma estrutura que foi pensada. E para que a gente faria tudo isso de graça se a gente não quisesse que as pessoas consumissem esse material, compartilhassem com o seu time e começassem a aplicar? Tem gente que vai ler e não vai aplicar e está tudo bem, porque tem gente que assina academia e não vai, tem gente que compra livro e não lê. Essa é a regra das pessoas. E está tudo bem. Tá tudo bem. Eu não quero, né? A minha parte eu estou fazendo. Eu quero criar um material e falar, cara, compartilha com o teu time. Vê como esse material promove melhoria. Só que o mundo de hoje, as pessoas estão no modo Smart Fit. Elas assinam, pagam e não vão. Então, aqui você tem o material para você discutir com o teu time, para ver o quanto ele pode ajudar a começar a aplicar. Só que você pode simplesmente ignorar e continuar do jeito que está. Pode, mas é uma decisão sua. Porque o material está aí. Inclusive, então, ó, link de feedback. Quem dá feedback
pode aparecer aqui? Sim, pode. Todo mundo que der feedback vai aparecer, né? É que teve gente que eu tenho, acho que 28 ou 30 feedbacks que eu não processei ele ainda. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui são pessoas que deram feedback nessa versão aqui, ó. Nossa, mas eu nem vi essa versão, a maioria não viu. A que vocês viram é do dia 26/2. Eu vou processando os feedbacks de 26/2 para cá e vou lançar a versão dia 28/3. Tá vendo? Então, é uma estrutura, ó, artigos complementares, a gente está falando de IA, a gente usou muito IA nisso, no material. Pegava o material, pegava a minha ideia, pegava a ideia do IA, gerava o material, ia no Canva, gerava um PDF, subia o PDF na IA e falava, meu filho, critica para mim. A gente usa o GPT-4, né? Então, a gente usou bastante IA aqui, né? Voltando aqui, então, ó, aqui, ó, feedback, ó, olha aqui, ó, posts extras compartilhados, vou clicar. Tudo está no painel dinâmico. Olha o que tem no post extra, ó. A data que a gente colocou o post, o título e o link. Ou seja, é um painel dinâmico, vivo, que a gente vai complementando para o cara que tem visão de melhoria contínua para o resto da vida. Porque a gente quer que esse cara melhore, que ele traga mais resultado para a carreira dele, para a empresa que ele trabalha. E a gente, mesmo sabendo que existe o modo ignorar, o modo Smart Fit, que é pagar e não ir, que é pagar e não consumir, que é continuar do jeito que está ou continuar reclamando. Esse é o padrão mental de boa parte das pessoas. Então a gente quer jogar esse alerta, a gente quer que as pessoas melhorem, que as pessoas troquem. E mais, olha que legal, a gente quer melhorar aprendendo com vocês. Porque você pode dar o feedback aqui, tá vendo? Eu não quero só que você melhore, eu quero que eu aprenda com você também. Porque também está no meu DNA isso, aprender com os outros. Então, é uma estrutura robusta, de duas vias, que fala, aplica e melhora o teu contexto. É o que a gente acredita. De verdade. Mesmo. Vida real. E tem gente, a maioria não vai aplicar e está tudo bem, porque é assim. Mas quem quiser aplicar, tem material, tem conteúdo. Tem 110 páginas. A versão nova já está com 120 e pouco, deve chegar a 150. Mas não é número de páginas, é. Se você pegar uma dica e aplicar e gerar resultado, eu já estou feliz. Essa semana eu ouvi de um desenvolvedor, provavelmente ele está aqui, ele falou, cara, eu não anotava nada. Agora eu estou anotando. Não tem preço você ouvir isso da pessoa. Falou, pô, você conseguiu contribuir. Não, mas ele deveria anotar. Tá, mas assim, cada um é cada um. Mas o importante é que agora ele está anotando, ele está evoluindo, ele está... Entende? E eu pedi para ele, cara, avalie o guia. Vê o que você pode me ajudar, vê o que o guia te ajudou, vê o que você acha que está faltando, vê como a gente pode melhorar para ajudar mais pessoas. Ele é 100% gratuito. Porque essa é a nossa visão de mundo, é a visão de mundo de melhoria, né? E não tem a ver com bom samaritano, não. O guia já gerou negócio para gente. O guia já gerou um negócio para gente. Porque faz parte, né? Existe um negócio chamado boleto e tá tudo bem, né? Então, vou seguir aqui, pessoal. Então, ó, investir para acelerar resultado. Isso serve para o desenvolvedor? Serve, mas serve para o gerente de projeto também, para o líder técnico também. Pessoal, uma coisa que eu aprendi, eu queria ter aprendido isso tão mais cedo. Eu tenho 49 anos, vou fazer 50. Eu queria ter aprendido isso na idade, por exemplo, da Inara, que eu trabalho com ela no projeto lá de Belém. O quanto mais a gente investe para acelerar, quanto mais a gente investe, mais a gente acelera o resultado. Essa é uma lei da vida. Quando eu entendi isso, eu estava conversando com um conhecido meu e ele falou, cara, eu investi 300k o ano passado. 300 mil reais em capacitação. Aí eu fui fazer a conta de quanto eu tinha investido. Foi 120. Falei, caramba, preciso investir mais. 120 mil no ano. E aí eu vi o crescimento dele. Falei, caramba, ele está crescendo assim, não é à toa, né? Entende? Então a gente tem que ter essa mentalidade de investir. Tem gente que não tem. Eu também não tinha. Graças a Deus, Deus abriu minha mente. Então, eu quero que você, desenvolvedor, tenha essa mentalidade.
Pô, tem um cara, deixa eu ver se ele está aqui. Pô, esse cara eu sempre admirei ele. Eu vou falar dele porque eu conheço ele, tá? Ele está aqui. Está aqui. Renato Concílio. Caramba, cara. Esse cara para mim é um exemplo. Está sempre estudando, sempre buscando aprender mais. Eu sei porque eu conheço ele há algum tempo, conheço assim, de contato em cursos, né? Então o cara está sempre investindo. Pô, assim, eu falo, caramba, por que que esse cara faz isso? Porque ele sacou uma coisa que eu não tinha sacado. E assim, eu admiro pra caramba isso, entendeu? E eu falei, caramba, isso é muito massa. O cara tá sempre investindo. Eu falei, caramba, esse cara é louco? Não! Ele sacou um negócio que é maravilhoso. E ele tá sempre lá estudando, 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 estudando e tomando porrada nas empresas, porque nós tomamos porrada, né, Renato? Oi, Fernando, tudo bem? Obrigado pela deferência especial. Mas, Complicada, né? não, mas é verdade, cara. Eu admiro muito as pessoas que estão sempre buscando evoluir, né? A E é gente bom porque tenta, né? e você acaba inspirando outras pessoas, entendeu? Então É, é muito bacana isso. Mesmo sabendo que o ambiente corporativo é complexo e tudo, então é. é importante a gente falar isso, né? E- Felizmente o mercado não reconhece muito isso. mas não, eu concordo com você. Não é todo lugar que reconhece Quase mesmo. não está boa ultimamente, não. Ainda mais o ágil para cá de um ano para cá 2 anos teve tá É, meio complexo, né? tá Mas a gente complicado. continua se mexendo, continua É, melhorando, continua não buscando. pode desistir, né? Ah, não, não pode. Então, ó, isso aqui serve para o cara, para a gente ser igual o Renato, se inspirar nele, ou em tantos outros que estão aqui, porque quanto mais eu invisto, aí você fala, mas eu não tenho dinheiro para investir. Vai para o YouTube, tem de graça. Tem o guia que é de graça. E quando sobrar R$ 100, você vê lá o que você pode investir de R$ 100, vai lá e compra o curso de R$ 100 de alguém que está vendendo aí. Percebe? E aí você vai melhorando, melhorando, porque assim, a responsabilidade de investir na carreira é sua, não é da empresa. Se a tua empresa investe, bacana, legal. Que bom, bacana. Aproveita, legal. E aí quando uma empresa investe, gente, ela quer retorno. Quando você investe, você quer retorno. E acontece muito o que o Renato falou, ele bancando ali, investindo do bolso dele, muitas vezes não tem o retorno. Acontece, é vida real. Nem todo investimento dá retorno. Isso é uma regra da vida. Então, aqui, o intuito é, cara, qual é o estágio atual da tua carreira, da tua empresa, dos teus processos? Serve para qualquer coisa, né? E muita gente tem problemas que são conhecidos e não são priorizados. E tá tudo bem. Eu tenho um amigo meu que fala isso comigo, cara, tu tem um problema aí na tua parte de anúncio. Eu falei, cara, eu não priorizei isso ainda. Eu sei do problema, mas ele não foi priorizado. Quando ele for priorizado, a gente vai botar energia, botar tempo, botar dinheiro, botar investir, mobilizar recursos. Ah, mas então assim, quando a gente entende isso, é assim que as empresas fazem, os investidores fazem. E aí, por que que você não pode fazer isso para alavancar a tua carreira? Então, eu quis pegar o que grandes investidores fazem, o que as empresas fazem. As empresas que estão na sala, elas estão investindo. É um investimento considerável. Não é barato. São dezenas de milhares de reais por ano. Então, mobilizar, ó, tempo, ó, vai ter um encontro lá agora em Cabo Frio, vai energia, ação, recurso financeiro. Então, faça a mesma coisa na tua carreira, para você mudar o patamar. Se preocupe mais com o trabalho do suporte, se preocupe mais com a qualidade do trabalho, com o atendimento ao cliente, com a satisfação do cliente, porque isso é o que gera resultado. E, de novo, nem toda empresa reconhece, mas na sala a gente fomenta isso lá, faz parte do mindset do Túlio, né? O Túlio fala muito sobre isso, de invista na sua equipe, redistribua lucros. Então, a gente bate muito, porque é o que a gente acredita. E não é porque a gente é bom samaritano, é melhor que ninguém, não é nada disso. Porque isso faz o negócio crescer mais. Eu não vou poder falar o nome aqui, mas eu estava ouvindo de uma pessoa, esse realmente eu não posso falar o nome, tá? Mas é um grande empresário, eu estava participando de um evento dele,
tinha milhares de pessoas no evento dele. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Falou, cara, esse ano a gente vai prever faturar tanto, e se faturar isso, a gente vai, se eu não me engano, entregar 6 ou 8 salários de bônus no final do ano. Então, se a empresa realmente atingir esse patamar de faturamento, e pelo nosso histórico é provável, a gente vai entregar 6 ou 8 salários. Então, ou seja, está todo mundo ali ajudando a empresa a vender, ajudando no bom sentido, fazendo o seu trabalho ali, para que a empresa tenha aquele resultado ao longo do ano, para que. Imagina você receber 6 ou 8 salários no final do ano, é muito massa, né? Porque a empresa está investindo em capacitação, em novos profissionais, em treinamento, em capacitação. Porque isso dá resultado. Só tem uma coisa que não dá resultado, é ficar parado. Mas se eu investir, tem certeza que vai ter resultado? Não, porque é a regra da vida. Mas se você ficar parado, você tem certeza que você não vai ter resultado. Então, pega o material do guia e aplica. É isso que vai ter a oportunidade de você ter resultado. Entende? E tem um material de graça, cara, na sala. Tu pode procurar mentoria com a gente. Mentor comigo, com o Rafa, com o Adriano, com o Marco Polo. Pô, tem uma galera lá que eu vou te falar. A galera tem um baita nível. Então, ó, a gente quis trazer para o empresário, que é para quem a gente está falando na sala, cara, ó, quando você investe no teu desenvolvedor, você reduz erro, aumenta a velocidade, melhora a qualidade do código do produto, evolução contínua, aumento de produtividade. Só que não é fazer uma vez, é uma bola de neve. Eu preciso estar sempre ali, né? E quando eu invisto, eu quero o resultado. É a lei da vida. Se tem alguém que investe aqui em aplicação financeira, seja ela qual for, ou poupança, ou ações, ou imóvel, tu investe, tu quer resultado. Então, o guia é para você que é desenvolvedor, que é líder técnico, que é aspirante, ou qualquer outro papel. Né? Ele foi pensado no líder técnico, no desenvolvedor, no líder de time? Sim, por causa do contexto da sala dos mestres. Mas, então, quando a empresa investe, ela quer resultado. É o natural do investimento, entende? E aí, eu não vou conseguir percorrer o guia todo, logicamente, porque é bastante coisa. Então, ó, não importa o estágio atual, está sempre evoluindo. Ó, o Renato aqui. Esse aqui é o Renato, cara. Conheço o Renato, acho que uns 3 ou 4 anos. Cara, tá em todas. Assim, o cara tá em todas. Você acha que ele não tem coisa mais importante para fazer? Claro que tem. Porque ele tá buscando melhoria, 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 melhoria. Cara, não desiste, não cansa, entendeu? Melhoria, 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 melhoria. É a visão do atleta. Estava ouvindo o Joel J, o Bernardinho. É a visão do atleta. Perdi a competição. Vou me preparar para a próxima. Fico triste, preparo para a próxima. Treino mais. Regulo melhor o sono. Então, se a gente pegar essa visão para melhorar nós como profissionais, cara, quem é que vai parar a gente? Agora, se eu focar no outro lado, que é a empresa, isso, o mercado, aquilo, eu já não estava nem fazendo live, entendeu? E hoje eu estava até preocupado com o horário da live, porque eu tinha uma entrevista, a gente está entrevistando usuários de uma plataforma para arquitetos urbanistas, e eu tinha uma entrevista às 2h30. Eu tinha uma entrevista de pesquisa de usuário, né? 2h30. E ela entrou 2h40. Não, perdão, eu tinha entrevista 3 horas. Ela entrou 3h10. Eu tava gelado, assim, eu falei, nossa, vai, vou ter que acelerar aqui. Mas a gente gravou, enfim, deu tudo certo. Então, é essa visão que eu quero que vocês... Melhoria contínua. Dá trabalho, é para o resto da vida. E cada vez que você busca, se você melhorar uma habilidade sua, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó? Somatório de esforços, ó, tá vendo? Ó? Foi pensado no contexto da sala, tá vendo? Ó, falei do déficit aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó, ó o Renato é um cara de gestão de projetos, de agilidade, especialista em métodos ágeis e tudo. E se a gente falar aqui, ó, de 5 anos para cá, só falta desenvolvedor. A remuneração só tem
não tem caído, pelo menos, subiu na pandemia, como de todo mundo, mas a remuneração de quem trabalha com ágil ou produto despencou de um ano e meio para cá. Dá para generalizar? Não. O desenvolvedor está nadando de braçada. Isso porque está olhando o técnico. Agora, imagina o desenvolvedor que olha soft skill, que olha trabalho em equipe, comunicação. Esse cara vai explodir. Na pandemia, a gente vinha vaga de agilidade com salários muito maior. Ainda tem hoje? Tem, mas é mais raro. O desenvolvedor está andando de braçada. O Renato, você já viu umas vagas aí para agilista aí pagando R$ 3.000, R$ 2.500, R$ 4.000? Ele viu um É, monte. Eu não sei tem se um você viu, eu monte, vi. Eu vi. Então. E o desenvolvedor nadando de braçada. é. Então aproveitem isso. E aí eu queria chegar até aqui, ó. Não existe uma regra para nível de senioridade. O que a gente queria? Isso aqui é um ponto de partida para você pegar, seja você desenvolvedor, líder técnico, nível júnior, pleno e sênior, esmiuça o guia e usa ele como ponto de partida e aplica. Se não aplicar, não vai ter resultado. E aí, ó, E aí eu vou contar uma historinha rápida para bem para perguntas. Eu trabalhei com esse cara aqui. Esse cara é um agilista, um cara de agilidade muito bom, chamado Wagner. E, cara, isso aqui é vida real, tá? Eu trabalhei com ele num projeto envolvendo o Google e uma empresa de mobilidade urbana de São Paulo. Cara, fantástico, assim. A gente estava num projeto que essa empresa é a empresa que assumiu, que criou o aplicativo que substituiu o bilhete único. Ela tem uma concessão do Estado, tal, tal, e depois o Google entrou colocando o Google Wallet dentro colocando a compra de passagens no Google Wallet. Então a gente participou de um projeto lá e eu estava com o Wagner, ele era agilista e eu era consultor de produtos na época. A gente trabalhou, aprendi bastante com esse cara. Toda reunião que eu entrava, ele estava lá. Toda reunião que eu entrava, ele estava lá. Nesse dia eu entrei 14h57. Quando eu não vi o Wagner lá, eu falei, tem algo aí. A reunião era às 15 e eu entrei 14h57. E aí a gente ficou jogando conversa fora ali. Beleza? Até que dá 15 horas. E nada do Wagner. Meu amigo Wagner Leão. Um monstro de agilidade. O cara tem um conhecimento. Hoje ele mora na Europa e atende grandes empresas da Alemanha, da Inglaterra, Estados Unidos. Ele tem um conhecimento brutal de agilidade. Assim. Aprendi muita coisa com ele. E aí a gente ficou jogando conversa fora ali, deu 3 horas, nada do Wagner. Né? E ele nunca tinha atrasado, ele nunca tinha faltado. Então todo mundo pensou, aconteceu alguma coisa com o Wagner. E de fato tinha acontecido. Quando foi, isso aqui é vida real, tá? Isso aqui me marcou muito. Quando foi 15h48 o Wagner entra. Pessoal, ele falou exatamente isso aqui. Eu peço mil desculpas, eu me tranquei para fora do meu prédio. Então, este atraso de 48 segundos nunca mais vai se repetir. Qual que você acha que é a reputação do Wagner? Um cara que se preocupa em não atrasar. Qual que você acha que é a reputação desse cara? Então, por que eu trouxe essa história? Porque foi uma história que me inspirou. Então, qual é a reputação? Quais as ações que você está fazendo? Eu reflito muito sobre as minhas ações. Algumas são boas, algumas são ruins, algumas são mais ou menos. Porque nós somos falíveis, eu também sou, o Wagner também é, todos nós, né? Mas qual é a tua reputação? O cara do Wagner sempre chega antes, nunca esqueceu de responder um e-mail, um WhatsApp. Não é profissional você ignorar um e-mail ou um WhatsApp. Não é. É um cara que anota tudo e é organizado. É um cara que é sempre educado e pronto para contribuir. É um cara que sabe trabalhar em equipe. É um cara que me ensinou, assim, eu aprendi muito com esse cara, mas muito mesmo. De verdade. É um cara que tem uma comunicação impecável. Eu achei que tinha uma comunicação boa. Quando eu vi a dele, eu falei, nossa, eu sou muito ruim. É um cara que é ético. É um cara que é humilde. É um cara que faz as coisas rápido.
é um cara que fala o mínimo possível. Quando fala, é assertivo e respeitoso. Então, qual é a reputação desse cara? Você acha que ele ganha mais ou menos? Então, por que que eu estou fazendo tudo isso, gente? Eu quero que você olhe para você com o maior respeito do mundo, o maior carinho do mundo, e você seja um profissional melhor. Como eu estou buscando ser um profissional melhor também. E é difícil, é duro. E aí eu vou falar de novo, ter que falar, Renato, eu vou ter que falar de você de novo, cara. Desculpa, mas eu vou ter que falar. O Renato foi um dos caras que me ajudou muito. O Renato, ele, quando eu fazia workshop, ele deu muito feedback para mim que me ajudou a melhorar. Ele me ajudou a corrigir coisas básicas, coisas que não eram tão básicas e coisas muito avançadas. Então, através do feedback do Renato, eu consegui melhorar muito. É um cara que eu tenho gratidão por isso. Imagina. E ele, e assim, o Renato é tão bom nisso. Ele não dava só um feedback, ele falava: meu filho, olha, meu filho, pelo amor de Deus, tu viajou nisso, o problema é esse, possibilidades de correção são essas, ações de correção são essas. Tipo, não tinha como eu não melhorar. O cara era um feedback assim, né? Isso eu tô falando de 4, 5 anos atrás, né? Algumas coisas eu. E aí, assim, é nítido. Se eu olhar a minha curva de entregas de workshop, a minha média mínima hoje é 9. Uhum. Acho que o último é o último. E aí eu devo muito disso ao Renato. Porque é Imagina. um cara que é feedback preciso. Então, e a gente está dando feedback preciso para o nosso time, para o nosso gestor, entende? Então, tá aberto a aprender, né? Então, e investir nisso, né? Vale muito a pena a gente investir nisso. A gente fala muito disso na sala, né? Nas nossas ações para construir uma reputação, né? Então, e a ideia era que vocês, né, os desenvolvedores, os líderes técnicos, né? Então, ó, chegar no horário não é uma coisa difícil, né? Responder mensagem, fornecer retorno não é difícil. Avisar antes que não vai comparecer não é difícil, né? Por mais difícil que seja, a gente começa com pequenas ações. Oferecer ajuda ao colega não é difícil. Ó, o Renato aqui, ó. Ó o Renato aqui, ó. Ele não me deu um, não, foi dezenas, tá? E às vezes alguns até duro, que eu precisava mesmo. Não passou a mão, não, mas falou, cara, tu tá errando, isso aqui não pode errar nisso, cara. E aí eu melhorei. Tanto que os últimos feedback dele foram feedbacks assim, muito tranquilos. Mas também, se precisar rasgar, ele vai rasgar, e eu sei, e é legal isso. Porque um cara, quando o cara dá esse nível de feedback, esse cara, ele quer que você cresça. A gente tem que. Ele parou para escrever um negócio ali, às vezes um texto, entende? Então, eu procurei colocar coisas aqui que eu acredito que as pessoas me ensinaram. Como eu estou mencionando aqui, o Wagner, o Renato e tantos outros, né? Eu vou falar agora, vou falar da Inara. A Inara é uma raridade também. A Inara é uma pessoa que eu estou trabalhando agora lá no projeto de Belém. É jovem, ela é muito jovem. Mas ela me ensina também. Ela tem 20 e poucos anos. E eu estava observando o jeito dela, né? Falei, caramba, a forma, o jogo de cintura, o cuidado com as palavras. Então, o quão a gente está aberto a ouvir o outro, a observar para aprender, para ser um profissional melhor. Então, eu procurei colocar isso no guia, primeiro porque é verdade, porque é quem eu sou, mesmo isso me custando caro às vezes, mas não tem problema. Porque eu queria que isso ajudasse outras pessoas. Aquilo que o Renato fez me ajudou, eu estou compartilhando aqui para que ajude, para que contribua com outras pessoas. Porque a gente quer que o desenvolvedor entregue ainda mais do que ele já entrega. Percebe? Então, esse é o mindset. Por isso que eu mantenho. É claro que todo mundo tem boleto, tem um monte de coisa e está tudo bem. Mas quanto a gente puder contribuir, colaborar com os colegas, com a software house, com o ambiente que a gente está, se isso for íntegro, legítimo, real, a gente vai ser profissional melhor. Então, o máximo que você puder contribuir com o teu time, aprender, evoluir os processos gradativamente, mesmo sabendo que às vezes você não vai ser reconhecido, né? Mesmo sabendo que às vezes o ambiente não é justo,
mesmo sabendo que outra pessoa vai receber o crédito, mas se você fizer a tua parte, não, assim, cara, não tem como dar errado. E aí, às vezes, a gente está muito focado no técnico, né? Eu tive uma época muito focado em fazer um monte de curso, mas eu esqueci do soft skill, né? Por isso eu coloquei soft skill no guia. Porque, assim, de 5 anos para cá, porque é o que eu estou olhando com mais carinho para isso, eu posso afirmar categoricamente: se você não cuidar de soft skills, que são as habilidades comportamentais, você vai estar ferrado. Você vai estar ferrado. Então, não basta ser só um desenvolvedor que conhece muito de banco de dados, de linguagem, de API. Você precisa se preocupar, e a gente até colocou um capítulo com isso, né? Ó, eu vou avançar, ó. A gente está falando de soft skill aqui, ó. Mas isso aqui não é a versão final. É uma versão de ponto de partida para você melhorar para o teu contexto junto com o teu time e gerar melhoria. A gente quer que a software house cresça. Estou falando de software house por causa das empresas da sala, né? Por esse motivo, tá? Então, ó, isso aqui eu peguei de um livro que está lá, né? Está lá na lista de livros. Então, assim, a gente quer o software não é defeito ser introvertido, tá? Odiar reunião. Não, cada um tem um perfil. Mas você pode contribuir mais se você saber qual é o teu perfil, saber como é que você pode melhorar habilidades, entende? E aí, ó, eu vou entrar um pouquinho lá, ó. Então, a gente não pode esquecer que a gente é uma pessoa que trabalha com pessoas para pessoas. Para o nosso cliente, para o nosso gestor, para o nosso time. Ó, isso aqui, os elementos podem fazer o menor sentido para a tua realidade, mas quais são os elementos que fazem? Então, o guia, ele não é um fim, ele é um ponto de partida para fomentar discussões, começar a aplicar aquilo que faz sentido e melhorar a tua realidade. Então, é muito. E aí a gente falou do medo da mudança. Teve uma pessoa que me deu um feedback sobre isso, né? Que a gente não quer desenvolvedor só técnico, ó. A gente quer desenvolvedor que, ó. E eu falo isso aqui, ó. Eu estava numa reunião hoje, falei o quanto é importante a gente olhar os dados do nosso cliente, quem é curva A, quem é curva B, saber o direcionamento da empresa, saber as prioridades, saber os dados de uso do produto. Para quê? Para que eu seja um desenvolvedor melhor. Quanto mais eu entender do meu cliente, do meu produto, da empresa que eu trabalho, mais eu tenho noção do tamanho do meu trabalho. O desenvolvedor que conhece melhor o produto, ele programa melhor. Não tem como ele programar pior. O desenvolvedor que entende o que é um caminhão parado, o que é um cliente que está com uma disponibilidade de um recurso do sistema, ele sabe que não é só um recurso, que não é só uma API. Então, é esse olhar que a gente quer trazer com o guia. Continue evoluindo tecnicamente, mas olhe outras coisas, para que você se torne um profissional melhor, que você entregue mais resultado na empresa que você está, e que você seja melhor remunerado. E se você se tornar um profissional melhor, você vai ser melhor remunerado. É assim que funciona. Então, por isso que eu deixei de falar de ágil dessa maneira, preocupação com framework. Não, eu estou olhando a performance do time. Eu tenho áudios aqui que mandam para mim, o pessoal da sala, não vou citar o nome, logicamente. Eu tenho um áudio de uma diretora falou para mim, falou, cara, você falou isso com a pessoa, ela mandou, ela tá extasiada com aquilo que ela aprendeu na academia, ela aplicou e ela teve resultado. E aí o resultado impactou no suporte, um diretor chamou ela mandou um áudio chorando para a diretora de tão, e assim, que a gente ensinou para ela, só para o Renato, que é um especialista em métodos ágeis, a gente ensinou um pouquinho de visão Lean, fazer análise de causa raiz e levantar indicadores. Quer dizer, uma coisa que é bastante, não tem nenhuma complexidade, mas isso já gerou resultado. Porque a preocupação não é o método, não é a ferramenta, é o resultado para o negócio. Como que a empresa melhora a performance do time de desenvolvimento. Então, quando o desenvolvedor entende isso, ele tem clareza das coisas. E aí ele vai se tornar um profissional melhor.
Então, o guia é um ponto de partida. Ele está recheado de livro. Ó, falando de soft skills, ó, a importância, ó. Não estou inventando nada. Ó, aqui eu pedi ajuda do GPT. Só que o comentário do Fernandes não vem do GPT, logicamente, né? Então eu falei para ele, com base no artigo da Forbes, que são essas soft skills, complemente com mais algumas. Então eu peguei um artigo da Forbes, famoso soft skills, Forbes. E aí tem que são 15 ou 16. Ele completou, aí eu teve algumas que eu não gostei, eu tirei, eu juntei. E aí eu fiz um comentário sobre cada um. Então é o uso inteligente do GPT, né? Com um comentário aqui e tal, tal. Então, o que eu quero, e vou postar a última coisa aqui, ó, para vocês. A evolução, aqui é tudo ponto de partida, né? Mas eu vou mostrar. Olha a quantidade, que são práticas ultra simples que geram resultado, só que tem que aplicar, tem que convidar o time. Aplicar uma, duas, três, quatro, cinco, 500, 1000, 12 mil vezes. É só lembrar do Renato. Lembra do Renato. Quantos cursos o Renato fez nos últimos 5 anos? Ah, uns 100 cursos ele deve ter feito. Se bobear mais. Então, você não vai. Então, por que que ele fez? Porque ele quer perder tempo? Não, porque ele está investindo para tornar melhor. Então, é a aplicação. É buscar a aplicação, é buscar a execução. E aí você se torna melhor. Então, aplica, que vai ter resultado. Olha aqui, ó. É um monte de práticas simples aí. Olha a quantidade de livro. Livro. Ó, livro. Aí tem um passo a passo aqui, que é uma ideia inicial, que já está sendo mudada por conta dos feedbacks. Ó, e aí eu vou mostrar para vocês uma coisa, ó. Beleza? Ó, ações, beleza? Livro, ó. Olha a quantidade de livro. Não tem como você ler um livro desse e continuar igual. Não tem. Não tem. É impossível, é um desafio você ler um livro e continuar igual. Ah, mas não tem livro só de desenvolvimento. Claro, porque eu quero que você expanda o horizonte. Isso aqui é um livro de produtos fantástico, Vida Secreta dos Clientes. Aqui é um livro para você aperfeiçoar qualquer habilidade que você queira. Aqui vai falar de soft skill. Aqui vai falar de pensamento lean, de entregar rápido, visão de experimentação. Aqui de responsabilidade. Por que que os livros foram selecionados? Para tornar você um profissional melhor, desde que você leia, comente com o teu time e comece a aplicar os ensinamentos do livro. Tem mais livro. Então, gente, por quê? Porque é o livro do fundador do Waze, que deu entrevista para o Joel J. Olha o nível. Aqui é um livro do Extreme Programming, é o primeiro método ágil que eu aprendi. Cara, isso aqui é um livro, se eu não me engano, ele é do Uncle Bob. Acho que é do Uncle Bob. Não, é do Uncle Bob. Uma lenda do ágil. Então a gente selecionou essa quantidade de livro, agora assim, tem gente que não vai ler. Cara, se você não consegue ler, faz o seguinte, ó. Se você ler 4 livros no ano, você vai estar lendo o dobro da média do brasileiro. É um livro a cada 3 meses. Não é muito. Eu li 13 esse ano. 13. Devo ler em torno de 50, 60, 70 livros esse ano, na média. Ler é pouco. Tenho que ler e conectar com a minha realidade, procurar aprender. Compartilhar a dica de livro com outras pessoas. Fomentar discussões, conectar o que eu vi no livro com a minha realidade. Eu faço bastante isso nas mentorias, né? Então, agora, eu queria abrir para perguntas, ouvir um pouquinho vocês e o que, vocês leram o guia? Alguém quer comentar alguma parte que leu e gostou? Alguma coisa que sentiu falta, gente? O guia foi feito para ser aplicado milhares de vezes em cada contexto, para gerar resultado de verdade, é o que eu acredito. Ele tem um QR Code com material dinâmico, onde você vai acompanhar a evolução, onde vão ter lives, onde vai ter outras coisas. Tudo 100% gratuito. Ah, mas vai ter uma parte paga dele? Vai ter negócio, vai ter um workshop. A gente vai rodar um workshop na empresa agora, se eu não me engano, em abril. O cara recebeu o guia e falou para mim, Fernando, você consegue aplicar? A gente fechou 2, um presencial e um remoto. A gente ia fazer um workshop, eu falei, cara, eu nem sei como fazer um workshop disso. Ele falou, pensa aí, me organiza e a gente se fala.
Mas vai ter a parte gratuita, que é para a maioria, para 99% das pessoas. Então, porque eu quero que você pegue o guia, aplique na tua realidade e melhore as tuas práticas. Que o teu desenvolvedor se torne um desenvolvedor melhor. Mas tem que aplicar. Não uma vez. Dezenas de vezes, centenas de vezes. Tem alguém que conseguiu ler alguma parte, alguma coisa chamou a atenção, alguém já testou alguma prática, alguém já colocou alguma prática. Eu recebi um feedback de uma pessoa esses dias que falou, cara, eu apliquei o negócio da anotação, eu deixava tudo na cabeça. Falei, pô, que massa. Legal. Eu também já fiz isso. Anotar é uma coisa, por isso que eu uso bastante o Evernote. Então, o Evernote faz muita diferença para mim. Então, tem alguém, tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa não ficou clara, alguém sentiu falta. E, pessoal, eu vou colocar aqui o link lá. Espera aí que eu vou colocar o link do Easy Retro aqui para vocês. Ó. Então, nesse link do Easy Retro, que é aquele que eu mostrei para vocês, que está no livro, inclusive, você vai acompanhar todas as novidades do livro. Coloquei aí. É, receberam aí? Está no chat. Então, esse é o link disso aqui, ó. Esse link está lá no livro. É um painel dinâmico. Então, para quê? Para você saber quando tem atualização, quem deu feedback, ó que massa. Ó, essas pessoas aqui, ó, elas pararam o tempo dela para me dar feedback. Meu amigo Kelvin, a lenda viva, né, o senhor de todas as respostas. Meu amigo Adriano Santos, grande parceiro, especialista, mentor na sala também. O pessoal da Confisa. Pô, cara, o CEO parou uma hora dele. Cara, quanto custa isso? Entende? Pô, a Thalita, head lá de desenvolvimento. As pessoas estão bem intencionadas, elas querem ajudar. Para quê? Para que os desenvolvedores sejam melhores do que eles já são. Percebe? Só que tem que aplicar, tem que consumir o material, tem que compartilhar com o time, tem que aplicar. E se der errado dentro da sala, tu tem a possibilidade de marcar uma mentoria comigo e falar: Ô Fernandes, aquele teu guia lá eu apliquei e deu errado aqui, brother. Você pode me explicar isso? Olha que massa. Agora, não adianta nada esse material se você não compartilha com o teu time, se o guia morre, se ele é o modelo Smart Fit, que é comprar e não ir para a academia. Aí é desperdício, é perda de tempo. Então, eu queria saber, alguém teve alguma parte, alguém viu, alguma coisa chamou a atenção, quer fazer algum comentário? Gente, o espaço aqui é nosso aqui. Vou até parar a gravação.